Olá, eu sou o Pantufa e seja muito bem-vindo ao CoffOps. Hoje basicamente vamos falar sobre Nginx, ou como fazer um load balance para dar mais disponibilidade para sua infraestrutura e para suas aplicações. Mas antes de eu continuar esse vídeo, não esquece de fazer a inscrição no canal, deixar o like nesse vídeo e ativar o sininho. Também compartilha com aquele amigo que se amarra em conteúdo sobre Nginx e tecnologia. Bom, o que acontece normalmente nas empresas? Você tem a necessidade de escalar o seu servidor web. São basicamente dois cenários. Ou você tem uma aplicação muito pequena que vai crescendo e a demanda por request, processamento, memória começa a aumentar e você precisa ou colocar mais hardware, mais recursos de CPU e memória naquele servidor, ou basicamente precisa colocar mais servidores em paralelo para responder às requests ou às requisições que os seus clientes estão fazendo para o seu servidor web. E aqui nós temos esse primeiro cenário, que basicamente é aquele servidor único, onde você simplesmente tem um servidor, às vezes o servidor de banco de dados está até junto com esse servidor de aplicação. Então chegou a hora de escalar um pouco essa estrutura. E para isso a gente pode usar o Nginx como load balance. O que acontece? Aqui nós vamos configurar um servidor Nginx principal, onde ele vai fazer o proxy dessas requisições para outros dois servidores de aplicação, onde eles vão começar a responder simultaneamente. Também vamos chegar no terceiro cenário, onde nós vamos ter o nosso servidor Nginx Load Balance, nós vamos ter o nosso servidor de aplicação 01 e 02, e caso o 01 e o 02 caia, nós temos o Nginx de backup configurado também. Então, bora comigo para o terminal para ver como que a gente pode fazer isso. Aqui eu tenho meus 4 servidores e para facilitar um pouco a minha vida, eu configurei aqui no /etc/hosts os nomes dos meus servidores e os seus respectivos IPs. Então eu tenho basicamente os 4 servidores: Nginx LB, Nginx app02, Nginx app01 e Nginx Backup. Aqui no meu Windows eu também tenho um programa chamado Host File Editor, onde eu configuro a resolução de nomes e aqui facilita um pouco a minha vida. No meu caso eu configurei Nginx LB, Nginx app02, app01 e Nginx Backup. Mas basicamente, como eu vou acessar o Nginx LB e ele vai distribuir as requests para os meus servidores de aplicação, eu vou usar somente esse host aqui. Show, Pantufa, vamos começar essa configuração. Como diria o nosso maravilhoso Salah, vamos botar a mãe na massa. Primeira coisa que a gente tem que fazer, aqui no nosso Nginx, que vai ser o nosso load balance, entramos na pasta etc nginxconf.d. Vamos criar o arquivo loadbalance.conf. E aqui eu vou declarar o meu server, dizendo que ele vai escutar na porta 80, ele vai ser um default server, ele vai ter o server name Nginx LB, que basicamente é o domínio que vai bater aqui nesse servidor e ele vai identificar isso. Nós vamos ter um location, que vai ser o location barra, e quando eu fizer a request lá do meu navegador digitando Nginx LB, ele vai cair no meu server Nginx. E basicamente eu não vou passar um /pi ou algum location específico. Eu vou simplesmente passar um Nginx LB. Então ele vai cair no meu /location e aqui eu vou fazer um proxy pass para http://apps. Vou fechar aqui o meu location e também vou fechar o meu server. Caso você queira fazer, por exemplo, um load balance de APIs, você poderia declarar aqui um location /APIs e definir quais servidores vão atender as suas requisições específicas de API, separando das requisições que vão cair no seu location barra, por exemplo. Isso é super tranquilo de fazer aqui no Nginx. Show de bola, Pantufa, salvamos aqui Nginx para conferir as configurações e ele já reclama dizendo: Pantufa, você escreveu o location errado, seu animal. Então aqui arrumamos o nosso location, Nginx-t de novo, agora ele reclama dizendo: Pantufa, não encontrei o upstream com o nome apps, você precisa criar esse upstream. Então aqui, antes do nosso server, nós vamos fazer o seguinte: upstream apps, esse nome tem que ser o mesmo que você declarou aqui no proxy pass. Então upstream apps, server, aqui eu vou declarar os meus servers Nginx app01 e também server Nginx app02. Aqui eu poderia colocar 2.8080 caso a minha aplicação estivesse rodando lá na porta 8080. E aqui também eu poderia colocar o IP diretamente no meu servidor, mas aqui não é o caso. Vamos fechar aqui o conchetes maravilhoso, salvamos e saímos. Nginx-t
configurações aparentemente tudo ok. Agora a gente precisa dar um systemctl restart em Nginx para ele aplicar todas as configurações que a gente acabou de fazer. Agora vamos lá no nosso navegador fazer a requisição para Nginx LB e vamos ver o que vai acontecer. Bom, agora aqui eu digito http://nginx lb e temos um bad gateway. Por que isso aconteceu? Erro 502. Aqui no nosso load balance a gente declarou dizendo que ele está escutando na porta 80, server name Nginx LB, ele chegou até aqui e entrou dentro do location barra. Dentro do location barra, ele veio para cá e tentou encaminhar a requisição para um desses servidores. Só que os dois estão desligados, eu não configurei nada lá ainda. Então agora a gente vai configurar um Nginx app01 para conseguir receber essas requisições. Aqui no Nginx app01, vou dentro de /etc nginx-conf.d, vou criar o arquivo app01.conf. Declaro o meu server, falo que ele vai escutar na porta 80, falo que o diretório que ele vai procurar o meu index vai ser o var www.html e ele vai procurar pelo index.html. Fechamos o conchete, salvamos e saímos. Agora vamos lá em var www.html e temos nosso index.html. Aqui para eu conseguir identificar, eu vou colocar app01. Precisamos restartar o nosso servidor em Nginx e aparentemente eu fiz alguma coisa de errado porque em Nginx-t, maravilhoso pantufa, errei a configuração do Nginx. Vamos lá corrigir. conf.d app01, faltou um maravilhoso ponto e vírgula, isso que dá a não fazer o Nginx-t. Agora o nosso restart vai funcionar. Show de bola! Agora se eu voltar lá no meu navegador e apertar um F5, eu já vejo que o app01 está respondendo as requests que eu estou fazendo. Então agora basicamente o que está acontecendo? A request está chegando aqui no Nginx LB, o Nginx LB tem esses dois servidores configurados. O app02 está down e o app01 está up. Então ele está fazendo este caminho, está enviando as requests para o Nginx app01. Agora vamos lá configurar o app02. Basicamente aqui eu tenho que fazer a mesma configuração, então eu venho aqui, cat app01, vou copiar essas configurações que eu vou usar no meu Nginx app02. Então aqui eu vou em /etc nginx-confd vim app02.conf. Aparentemente tudo certo, Nginx-t, tudo bonitinho. Restart Nginx e aqui vamos entrar em var www.html, vamos em index.html e vamos identificar esse app como app02. Que daí eu consigo ver quem é que está servindo ali a minha request. Fica mais prático aqui para a nossa aula. Agora voltando aqui no nosso navegador, o F5 a gente já vai ver que o app01 e o app02 estão respondendo às minhas requests. Então a request está caindo aqui no Nginx LB, ele vem para o app01 e para o app02. Por default o Nginx usa para balancear a carga o rounding robin, que basicamente envia uma request para um servidor e envia outra request para outro servidor. Você pode tratar com pesos e por default ele vem com peso 1. Por isso que o que acontece aqui é uma request sendo respondida pelo app01 e outra request sendo respondida pelo app02. Mas vamos supor que você tem o app01 aqui configurado, ele tem 2 cores e 4 GB de memória e o app02 tem 1 core e 2 GB de memória. Você pode definir pesos para que mais requests caiam no seu servidor 01 e menos requests caiam no seu servidor 02. Vem aqui comigo que eu te explico isso. Então aqui no nosso Nginx LB eu consigo simplesmente definir um peso e aqui eu vou definir peso 4 para o meu servidor 01 e peso 2 para o meu servidor 02. O que isso significa na prática? Que a cada 6 requests, 4 vão ser respondidas pelo app01 e 2 vão ser respondidas pelo app02. Então aqui salvamos, saímos em Nginx-t, aparentemente escrevi tudo certo, restart em Nginx. Bom, voltamos aqui para o nosso navegador, uma request para o app01, 2 requests para o app01, uma request para o app02, total 3 requests. Mais uma request para o app01, outra request para o app01 e a última request, a sexta, para o app02. Como eu falei,
4 requests foram respondidas pelo servidor 01 e 2 requests foram respondidas pelo servidor 02. Bom, Pantufa, show de bola, entendi como é que funciona, mas agora eu quero ter um pouco mais de segurança. Caso eu faça alguma besteira ou aconteça alguma coisa com os meus servidores principais, eu quero ter um servidor de backup configurado para que o Nginx automaticamente coloque ele no ar caso o app01 e o app02 caia. Então, basicamente, é o que a gente vai fazer agora. Vamos fazer esse cenário aqui, onde nós vamos ter 3 servidores ali configurados no nosso upstream. Então aqui eu vou pegar a configuração que eu acabei fazendo no app02 também, que é esta configuração aqui, que é a configuração mais simples para o Nginx funcionar. Vamos aqui no nosso Nginx Backup e dentro da pasta conf.d vamos criar um backup.conf e aqui vou colar. Show de bola, salvamos e saímos. Nginx-t, configuração tá ok. Systemctl restart Nginx, para ele ler esse arquivo de configuração que nós acabamos de fazer. Vamos entrar em var www.html e aqui nós também temos o nosso index.html. E aqui eu vou escrever servidor de backup. Salvamos e saímos. Agora a gente precisa ir lá no load balance e configurar, dizer lá dentro do nosso upstream que temos um servidor de backup, caso aconteça alguma coisa com o app01 e com o app02. Então aqui voltamos no nosso loadbalance.conf e aqui declaramos mais um server que se chama Nginx Backup e ele vai ter o parâmetro backup. Nginx-t, precisamos restartar o nosso Nginx para que as alterações tenham efeito. Voltamos aqui no nosso navegador e aparentemente nada muda, porque o servidor 1 e o servidor 2 eles estão up, estão funcionando. Então agora vamos simular uma parada do servidor 1 e do servidor 2. Systemctl stop Nginx e Systemctl stop Nginx. Maravilha, voltando aqui no nosso browser, a próxima vez que eu dou um F5, quem responde a minha request é o nosso servidor de backup. Então, enquanto eu estou fazendo a minha manutenção ou corrigindo a cagada que eu fiz ali nos nossos servidores principais, nós temos aqui o servidor de backup respondendo, fazendo com que o sistema não fique fora. Possivelmente esse servidor de backup é um servidor um pouco menor, mas com certeza você vai dimensionar para que ele possa até ficar lento, mas que o seu sistema não tenha downtime. Show de bola! A partir do momento que a gente volta o servidor 02, voltamos ao nosso navegador e a próxima request, quem responde é o app02 e ele vai continuar respondendo porque ele é um dos servidores principais. A partir do momento que um dos servidores principais volta, o Nginx ele tira o seu servidor de backup do load balance. Aqui voltamos também o nosso servidor 01 e a partir do momento que eu vou começar a dar os F5s aqui, opa, nosso servidor 01 voltou para o nosso load balance, consegui resolver o problema que estava acontecendo na minha infraestrutura, tenho tudo normalizado como manda o figurino, como a gente gosta. Bom pessoal, eu espero que eu tenha cumprido aí o objetivo desse vídeo, que é mostrar como que o Nginx pode atuar como servidor de load balance e também como você pode garantir um pouquinho mais de segurança adicionando um servidor de backup dentro do seu upstream, para que caso os seus servidores principais tenham algum tipo de problema, você não fique totalmente na mão com a sua infraestrutura. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar com aquele amigo. Também ativa o sininho para que você receba os próximos vídeos de Nginx que a gente vai fazer aqui no canal. Bom pessoal, vou indo nessa, um abraço e até a próxima.